Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Evangelho de João, com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Nós estamos na lição Promessas Sobrenaturais de Consolação. Hoje nós vamos estudar a nossa primeira promessa sobrenatural relacionada ao ensino de Jesus, que é ajuda sobrenatural. Jesus ele chama o Espírito Santo de o Consolador. João capítulo 14, verso 16 e verso 25. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Nós podemos ver também esse chamar de Jesus sobre o Espírito Santo de Consolador em João capítulo 15, 26 e João 16, verso 7. Mas por que Jesus chama o Espírito Santo de o Consolador? Olhando para a etimologia da palavra Consolador, nós vamos ver que a palavra grega traduzida por Consolador, Paráclitos, era usada no ambiente jurídico para identificar o advogado que defendia a causa do réu. E isso fica bem claro nas Escrituras Sagradas, quando João, escrevendo a primeira carta, no capítulo 2, verso 1, ele usa a palavra Paráclitos para advogado. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Esta palavra advogado se refere a Paráclitos, ou seja, mostrando um símbolo jurídico para mostrar que Jesus é o nosso advogado que está junto ao Pai. Mas, no contexto do Evangelho de João, o sentido original é ampliado, pois o Espírito, assim como Jesus, não apenas foi um advogado, mas um consolador divino que oferece força, encorajamento, entusiasmo, motivação e poder para todos aqueles que estão perturbados de coração, aqueles que estão angustiados, deprimidos e oprimidos. O Espírito Santo é o Consolador que vem tratar isso em nosso coração e em nossa vida. Consolar significa o ato de estar junto para encorajar enquanto a outra pessoa está sofrendo. É isso que Jesus fez com os discípulos. Encorajou, deu força, deu entusiasmo, deu motivação e poder para tirar toda a perturbação que estava dentro do coração dos discípulos, enviando o Espírito Santo, o Consolador. Porque Jesus diz o outro Consolador. A expressão indica que o Espírito Santo é alguém como Jesus, possuindo a mesma essência, natureza e poder. Ele é a terceira pessoa da Trindade, com uma personalidade distinta do Pai e do Filho. O Espírito, no original hebraico, no Antigo Testamento, ruá, significa fôlego, vento, sopro, espírito. E, no original grego, pneuma, fôlego, vento, sopro, espírito. Então, para mostrar que tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, as mesmas palavras indicam a força, o Espírito, o Consolador, o agir de Deus em nossa vida por meio do seu Espírito. Ambas expressam que não é visível, mas notam-se sua presença e o seu poder transformador e regenerador na vida do ser humano. Qual é a diferença do consolo do mundo e do cristão? Qual é a diferença do consolo que o mundo procura, do que o mundo oferece, do que
o que Deus oferece para o cristão e o que o cristão procura em Deus. Qual que é a diferença? Enquanto o mundo busca o consolo sem Deus em livros de autoajuda, o cristão recebe a ajuda que vem do céu, a ajuda que vem do alto, a ajuda que vem de Deus. Trata-se de uma ajuda divina, sobrenatural, pessoal, exclusiva e permanente, que é o Espírito Santo prometido por Cristo antes dele ser assunto ao céu. João capítulo 14, verso 17 diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Que Espírito da verdade é esse? O Espírito Santo que vem de Deus, prometido por Jesus Cristo. Ele é o Espírito da verdade, que nos ensina o verdadeiro conhecimento de Deus e das verdades espirituais, que vem diretamente do coração de Deus para o nosso coração. Somente o Espírito Santo pode levar a palavra de Deus ao nosso coração, restaurando, edificando, justificando, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, os nossos pecados. 1 Coríntios 2, 12 a 13. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, somente por meio do Espírito Santo, nós podemos e temos condições de discernir as coisas espirituais, as coisas que vêm diretamente de Deus para nós. Somente por meio do Espírito Santo que nós temos esse conhecimento a respeito das coisas que vêm do céu, das coisas que vêm do alto, das coisas espirituais. No Antigo Testamento, o Espírito Santo sempre agiu na vida do povo de Deus. Mas a promessa do Novo Testamento é que ele habitaria em cada cristão a partir do Pentecostes. A partir do momento que nós cremos em Cristo, nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Ele é derramado sobre nós e ele passa a conduzir a nossa vida de conformidade com as coisas do alto, com a palavra de Deus. João capítulo 7, verso 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, não havia sido ainda assunto ao céu, elevado ao céu. A partir do momento que Jesus vai para o céu, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Em Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Promessa do derramar do Espírito Santo, logo após Cristo ser assunto ao céu. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até os resgates da propriedade em louvor da sua glória. No momento que nós cremos em Cristo Jesus, somos selados com o Santo Espírito da promessa. E assim, cumpre-se a palavra do Senhor, cumpre-se as promessas do Senhor no derramar do Espírito Santo a partir do Pentecostes. O que nós aprendemos, irmãos, com a ajuda sobrenatural? Que Jesus chama o Espírito Santo de o Consolador, aquele que está para nos ajudar, a nos fortalecer, a nos sustentar, a motivar para toda a caminhada espiritual. A etimologia da palavra Consolador, Paráclitos, sopro, Espírito,
Por que outro Consolador? Porque ele é da mesma essência do Pai e do Filho. E assim, por meio dele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em nós. A diferença do consolo do mundo e do cristão é que o mundo procura o consolo no próprio mundo e na ajuda de livros de autoajuda. O cristão, ele busca na ajuda que vem do alto, na ajuda que vem diretamente de Deus, o Espírito Santo, prometido por Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco, Pai. Que o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, venha nos conduzir ao conhecimento da verdade, Cristo Jesus. Que o Espírito Santo da verdade, o Consolador, venha consolar, venha aplicar a tua palavra e assim transformar e regenerar a nossa vida, para que possamos andar de conformidade com a tua palavra e conhecendo a tua palavra, a verdade, Jesus Cristo, somos salvos pela fé. Ó Deus maravilhoso, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.